Doutor Leonardo Bessa, na sua opinião, o consumidor brasileiro tem o que comemorar nessa data? Com certeza, o Código de Defesa do Consumidor foi um marco legal, não apenas no Brasil, mas em termos mundiais. Na época em que foi editado, foi considerada uma das melhores, se não a melhor legislação de proteção ao consumidor. Então, o Código, que é a Lei 8.078, promulgada em setembro de 90, ela de fato veio a proteger o vulnerável, a parte mais fraca na relação estabelecida com o fornecedor, e trouxe uma série de proteção, de defesa de legítimos interesses do consumidor no mercado, tanto em relação a vício de produto, defeito, serviço de proteção ao crédito, como publicidade. Como ele já está com praticamente 20 anos, necessita de um aperfeiçoamento? Alguns pontos, por exemplo, alguns pontos precisam ser melhorados. Por exemplo, a questão do comércio eletrônico. Em 90, não havia, a internet era incipiente e não se falava em comércio eletrônico, por exemplo. Então, é uma lacuna que existe no Código de Defesa do Consumidor. Alguns dispositivos do Código já protegem quem compra pela internet, mas dizem os especialistas que seria mais interessante que houvesse uma regulamentação mais densa. Outro aspecto que ainda se discute é a questão do superendividamento. Como cuidar daquele consumidor com esse crédito amplo e fácil, daquele consumidor que se endivida demasiadamente. São pontos, apenas como exemplos, que estão fora do Código de Defesa do Consumidor e que surgiram nesses últimos 10, 15 anos e não havia como o legislador prever. Uma parcela considerável da população desconhece o Código de Defesa do Consumidor. No seu entender, por que isso acontece? Na verdade, o brasileiro ele desconhece as leis como um todo. Então, não é algo que atinge apenas o Código de Defesa do Consumidor. É fato, de qualquer modo, que o Código é um exemplo de uma legislação que acaba, porque todos somos consumidores, acaba atraindo o interesse do brasileiro. E aos poucos, inclusive com o trabalho feito pelos PROCONs e outras entidades na elaboração de cartilhas e outros informativos, a gente pode dizer que aos poucos esse interesse está aumentando, mas eu concordo ainda que há um desconhecimento do brasileiro pelo que diz a Lei de Proteção ao Consumidor. A quem um consumidor deve se dirigir quando se sentir lesado no seu direito? Bom, o principal órgão que o consumidor deve se dirigir é ao PROCON. Hoje no Brasil existem aproximadamente 600 PROCONs. O consumidor que não tem um PROCON em sua cidade, ele deve levar a questão ao judiciário e, ao lado disso, pressionar o prefeito e o vereador para instituir um PROCON local. Estão previstas sanções administrativas aos fornecedores que cometam crimes previstos no CDC? Qualquer violação a direito do consumidor, em qualquer aspecto, seja na parte contratual, na parte de publicidade, na venda de produto com vício, além da indenização que o consumidor pode obter judicialmente, qualquer violação ao direito do consumidor cabe uma sanção administrativa pelo PROCON. Além disso, em condutas mais graves, a pessoa pode inclusive vir a ser presa. Por exemplo, quando na venda de produtos impróprios ao consumo, por exemplo, carne deteriorada. Então, para essas condutas mais graves, consideradas crimes, além da sanção administrativa do PROCON, que é a multa, o responsável por aquela conduta pode responder a processo criminal e, eventualmente, vir a ser preso. Os juizados especiais, criados em 1999, têm auxiliado na defesa dos direitos do consumidor? O papel dos juizados é fundamental na defesa dos direitos do consumidor. Qualquer estatística vai apontar que 70% a 80% das ações que são levadas à justiça, ao juizado especial, referem-se a questões de consumo. E normalmente o consumidor é lesado em valores assim que não superam os 20 salários mínimos, que é a alçada do juizado. Então são questões de, às vezes, 700, 800, R$1.000. Então o juizado ele atende a esta importante demanda dos consumidores. Então é fundamental a existência dos juizados para dar mais eficácia ao Código de Defesa do Consumidor. O senhor acha que haveria necessidade e que haveria a possibilidade de uma área do direito especializada nesse ramo para lidar com esses problemas de relações de consumo? Isso, inclusive, é um objetivo que está na Lei 8.078, é que existam varas especializadas de direito do consumidor, ou seja, juízes que cuidam unicamente deste assunto.
Apesar da previsão legal, a única hipótese que existia no Brasil, não existe mais, era em Salvador. Em Salvador existiam varas especializadas de direito do consumidor, que infelizmente o tribunal local resolveu que não, por outras razões, não deveria mais existir. Mas foi uma experiência muito positiva, porque dava mais celeridade, como o juiz conhecia melhor daquele assunto, os processos eram julgados de maneira mais rápida, dando maior satisfação ao consumidor.